Olá pessoal, sou o Pastor Alan. Como vocês sabem, eu estou aqui falando com vocês desde Portugal, onde estou terminando os meus estudos. E é justamente daqui que hoje eu peço licença para entrar na sua casa. A reunião no templo, ela é extremamente importante para o dia a dia da igreja. Lá nós nos alimentamos, lá nós convivemos, lá os grupos diferentes que existem dentro da igreja vivem em harmonia. É na igreja que nós exercemos os nossos dons, mas por enquanto, por um motivo maior, que é a preservação da vida e o cuidado com essa doença que tem assolado o mundo, por enquanto nós estamos, como várias outras igrejas, com as nossas atividades no local do templo suspensas. Mas nós não deixamos de ser igreja e nós não deixamos de nos reunir por causa disso. Por isso, com muito carinho, eu peço licença para entrar na sua casa hoje e trazer um rápido estudo que eu denominei de Mantendo a Esperança Viva. A ideia é justamente de que nós, nesse momento em que não estamos nos reunindo, nós possamos nos reunir de modo virtual. Que você não deixe de se alimentar da Palavra de Deus, porque nós não estamos fazendo os nossos cultos semanais no templo, né? Então, você vai ter hoje a chance de conosco cultuar ao Senhor e se alimentar da palavra e conhecer mais a palavra de Deus desse modo virtual. Então, com muito carinho, eu peço licença para entrar na sua casa. A ideia também é de que nós tenhamos nossos olhos voltados para entender como Deus está agindo nesse momento, ou compreender como que Deus agiu em outros momentos similares a esse. Isso porque há uma questão muito interessante na Bíblia que talvez você nunca tenha reparado, talvez você não tenha prestado atenção, mas muitos poucos textos bíblicos eles vão trazer a instrução. Eles vão dizer, ó, tem que fazer isso, tem que fazer dessa maneira, tem que fazer da outra maneira. A maioria dos textos bíblicos ele vai nos ensinar, dos textos bíblicos nós tiramos as lições, isso sem problema nenhum. Deus revela a sua vontade através da sua palavra, mas ele vai contar a história, ele vai contar o que aconteceu com o povo de Deus, o que aconteceu com os seus escolhidos, de tempo em tempo, para assim nós, através do discernimento que o Espírito Santo nos oferece, para assim nós sermos instruídos de como agir. Por isso é muito importante que nós olhemos para o passado e entendamos como aconteceu anteriormente, para que nós possamos entender como proceder hoje, né? Porque as mesmas promessas de Deus que aconteceram para os povos antes, permanecem para o povo de Deus hoje. Por isso a ideia de manter a esperança viva, né? Então, aprender com casos anteriores vai demonstrar para nós a vontade de Deus. E ao olhar para elas, nós então, através do discernimento que o Espírito Santo dá, através do processo de iluminação, que é a compreensão da palavra de Deus, nós passamos a entender então, e trazer um pouco de paz ao nosso coração, entendendo como o mundo está, por que tem essas coisas acontecido e principalmente como devemos agir. Por isso, antes de começar em si a leitura da palavra ou de começar o nosso estudo, eu gostaria de orar com você nesse instante. Vamos nos curvar nossa cabeça para isso? Senhor, eu queria abençoar cada uma das pessoas que nos assistem nesse momento. Como é costume nosso, muitos já vão expondo seus pedidos de oração, vão colocando seus pedidos de oração durante a mensagem, que os seus ouvidos estejam voltados a esses pedidos. Que o Senhor ouça hoje o nosso clamor. Estamos em um momento em que a nossa fé tem sido provada, temos buscado o Senhor mais e mais. Por isso, entra sobre a nossa casa, hoje literalmente dentro da nossa casa, entra na nossa casa, Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nosso coração, em nossa casa, e que assim nós possamos entender a sua palavra. Queria, em nome do Senhor, como ministro do Evangelho, abençoar cada uma das casas das pessoas que nos ouvem hoje, cada uma das famílias que nos ouve hoje, que o Senhor possa estar providenciando tudo que for necessário, o cuidado, a proteção, a provisão sobre essas casas. Eu não sei exatamente como está a situação na cidade de cada uma das pessoas que nos assiste, mas eu peço que o Senhor esteja provendo um milagre lá.
para que essas famílias tenham provisão plena, não só de suas necessidades materiais, mas também tem a provisão de paz, tem a provisão de tranquilidade e tem a provisão de saúde. É o que eu te peço, desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar alguns casos semelhantes, um caso icônico, que são as 10 pragas do Egito. Esse não foi o único momento em que o mundo passou por dificuldade, esse nem é o único momento em que houve uma série de doenças entre o povo de Deus. Então, há na Bíblia outros relatos, há uma época em que eles ainda no deserto são assolados por uma infestação de cobras e tem uma série de cobras. Vai ter momentos em que a perseguição é feita por agentes políticos, como aconteceu com o Império Romano, como aconteceu no exílio babilônico. Há vários momentos na história, há momentos em que o próprio povo traz dificuldade para si. E, infelizmente, esses são, inclusive, a maioria dos momentos de dificuldade do povo. Mas, então, há vários momentos na Bíblia em que o povo passou por problemas. E problemas semelhantes como o nosso também já aconteceram no mundo, não só nos relatos bíblicos. Por exemplo, há outras passagens, há outros textos, outras epidemias, há outros momentos do mundo, e em todos os tempos, há outros momentos do mundo em que doenças assolaram a população. Por exemplo, não são as 10 pragas, mas em 430 a.C. houve um grande caso de varíola na região do Egito, que ficou conhecido como peste do Egito, em 430 a.C. Depois nós tivemos em 165, eu selecionei algumas, em 165, século I, aliás, 165, século II, houve a peste antonina. Depois do século III, em 250, no ano 250, houve a peste de Cipriano. Aí vamos dar um pulo para a história, vamos lá para a Idade Medieval, 1300 aqui na Europa, houve a peste negra, ou peste bubônica, ou a peste da pulga do rato. Depois nós tivemos no ano de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, nós tivemos na Europa também um grande surto de tifo, que chegou a contaminar muitas pessoas na América também. Depois, nós temos uma série de doenças, mais recentemente, nós temos a gripe espanhola, que aconteceu em 1918. 1918 foi o ano em que estava acabando a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o mundo estava acabando, que se ficou conhecido como a Grande Guerra. O mundo estava terminando uma grande guerra e a população, em especial da Europa, mas houve problemas no Brasil também, a população foi assolada por uma nova gripe, que a população ainda não tinha anticorpos e houve uma mortandade grande. Então, essa não foi a primeira vez que houve uma doença que contagiou muitos países, ou que se alastrou por muitos países. Isso acontece na dinâmica do planeta. E se Deus não perdeu o controle nas outras vezes, por que perderia agora? Né? Deus continua se mostrando nesse tempo, Deus continua cuidando do mundo, Deus continua cuidando de nós. Então não é porque está acontecendo agora que Deus perdeu o controle, muito pelo contrário. A única diferença que nós temos hoje, e nós temos ainda outras que aconteceram depois, né? Que nós já lembramos e pela quais passamos. H1N1, a gripe suína, a ebola, teve aqui na Europa a síndrome da vaca louca, que as pessoas comiam carne e se contaminavam também. Então, Deus não perdeu o controle e não vai perder o controle nessa situação. E Ele continua sendo Deus, continua tendo o domínio. Salmo 124:8 vai dizer exatamente isso. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então Deus permanece cuidando. Só que hoje as notícias são mais rápidas, as notícias se divulgam com mais facilidade e por isso nós temos acesso a conhecer o que está acontecendo no mundo de modo mais rápido, para não dizer de modo imediato. Então, à medida que vai acontecendo, nós vamos recebendo uma líade, nós vamos recebendo uma grande quantidade de informações. E aí, inclusive, a tristeza de que muitas dessas informações, inclusive, não são verdadeiras, ou carecem de fontes, ou são pressupostos que se tiram apressadamente antes de conhecer resultados. Por isso, manter o discernimento e a calma é muito bom. Isso vai trazer para nós a tranquilidade. Como eu li, Salmo 124:8,
o nosso socorro está no Senhor. Então não precisa perder a paz por causa disso. O texto que eu escolhi para analisarmos hoje, ele se refere às pragas do Egito, mas não vai ser o texto de Êxodo, que está lá a partir do capítulo 6, 7, né? A partir do capítulo 6 vai ser o chamado de Abraão, perdão, o chamado de Moisés, e a partir do capítulo 6, Deus vai se apresentar como Deus de Abraão, por isso eu estava pensando em Abraão. Deus vai se apresentar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vai mostrar a Moisés o cuidado que ele teve com o povo, levando o povo até o Egito na época de José, ou seja, já numa época de problemas, em que o povo estava com fome, Deus cuidou deles, levando eles até o Egito, onde eles ficam até o tempo em que vão ser tirados do Egito através de Moisés. Então o capítulo 6 ele vai fazer o primeiro chamado para essa retirada do povo. Né? No capítulo 6, Moisés já sabia da sua origem, mas não tinha ainda esse chamado para libertar o povo, e é ali que ele recebe. Então, no capítulo 7 em diante, essas proezas e maravilhas vão ser operadas para que Deus possa libertar o seu povo e demonstrar a sua vontade. Esse é um trecho bastante conhecido, isso já virou filme, já virou novela, todo mundo conhece, qualquer um que tenha frequentado uma EBD já viu. Então eu queria aproveitar como uma espécie de resumo que está lá no Salmo 77. O Salmo 77, a partir do versículo 44 até o versículo 55, vai trazer de modo bastante resumido essa história que tem mais de um capítulo na Bíblia. Vamos ver o que diz lá? Diz assim, ó, Salmo 77, a partir do versículo 44, então até o 45, vai dizer assim: Quando transformou os rios e riachos egípcios em sangue, e não mais conseguiam beber as suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. E quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Aqui o salmista está se referindo aos egípcios. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. E aí vem o que vai acontecer com o povo de Deus. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe à fronteira da Terra Santa, aos montes que a sua mão direita conquistou, e expulsou as nações que lá estavam, destruiu-lhe as terras, distribuiu-lhe as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Então Deus vai mostrar a sua ira sobre os egípcios por haverem assolado o povo, e ao mesmo tempo vai conduzir o povo, como diz o texto, como ovelhas conduziu o seu rebanho, como um bom pastor conduz as suas ovelhas. Então, se Deus não abandonou o seu povo em meio ao jugo da escravidão, em meio às pragas, se você pode ler depois com calma todo o texto, você vai ver que as pragas aconteceram no Egito, o povo ainda estava no Egito, mas sobre eles as pragas não prosperaram. Então, se você for olhar todas as pragas, você vai ver que em todo o tempo Deus esteve cuidando do seu povo. Essa não é, então, esse momento que nós estamos passando hoje, não é a primeira vez que o povo de Deus passa por um desafio. Também pode ser que não seja a última. Portanto, nós temos que manter a nossa esperança viva. O que mata a esperança é o medo. O medo faz com que nós paremos de fazer um exercício extremamente importante e que nos diferencia dos animais, que é o ato de pensar. O ato de pensar
é o que muda o ser humano. Quando nós temos medo, nós passamos a acreditar em coisas absurdas, nós passamos a deixar de pensar racionalmente, nós perdemos a lógica, nós perdemos a razão. Um exemplo bem simples: barata. A barata é um inseto, pode ser sujo, transmite doença, pode ser nojento. Ninguém precisa gostar de barata, ninguém precisa tratar bem barata. Se eu vejo uma barata, eu vou, piso, mato também, não trato bem barata, mas tem gente que tem medo de barata. Qual é a razão de haver medo de barata? Que mal físico uma barata pode causar uma pessoa? Que dano físico uma barata pode causar uma pessoa? Mas por que muitas pessoas têm medo de barata? E não são só mulheres. Por que muitas pessoas têm medo de barata? Pois é, não tem razão. Tem medo. Pode ser um trauma anterior, pode ser porque acha o animalzinho asqueroso, nojento, pode ser o que for. Mas veja que quando a gente vê uma barata, ela é um animal pequeno, ela é um animal relativamente frágil, que qualquer ser humano facilmente consegue matar uma barata, ainda que voe a gente consegue matar ela facilmente. Ela é um animal que não tem poder ou vigor físico em qualquer batalha contra o ser humano, né? E mesmo assim nós temos medo. Então, quando nós olhamos para uma barata, ou quando nós olhamos para um animal assim, nós paramos de pensar. Se você tem medo de escorpião, tudo bem, porque conforme o escorpião, o veneno dele pode sim matar um ser humano. Agora, uma barata não. E por que nós temos medo da barata? Nós não pensamos quando nós olhamos para a barata. Automaticamente o medo nos domina. Então, é nesse sentido que nós paramos de pensar. Nós paramos de ver a realidade. Disso também é importante nós extrairmos uma lição. Se o medo ele não é racional, o medo do outro também não é racional para ele, muito menos para nós. Então, se você conhece alguém que tem medo de qualquer animal, como por exemplo uma barata, ou as pessoas têm medo, por exemplo, de palhaço, ou as pessoas têm medo, sei lá, a possibilidade de ter medo de qualquer coisa, é preciso trabalhar com essa pessoa para que ela vença o medo, mas também é preciso, enquanto esse processo vai acontecendo, respeitar essa pessoa no sentido de que você não vai tirar sarro ou pormenorizar o seu medo. O medo paralisa realmente. E aí nós fazemos então esse passo de fé para olhar além. Porque o que acontece é que o medo turva a nossa visão. Nós não conseguimos ver além das coisas que aí estão, ver além do que os nossos olhos enxergam. E a esperança é justamente essa possibilidade de ver aquilo que os nossos olhos ainda não enxergam. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de passar por esse tempo diferente. Não tenha medo. Você precisa ter cautela, você precisa tomar uma série de medidas. Talvez nós tenhamos que mudar os nossos hábitos, talvez nós tenhamos que mudar alguns comportamentos que nós temos. Talvez agora você esteja reparando quantas vezes você coloca a mão na boca ou coloca a mão nos olhos e antes você não reparava. Talvez agora você tenha mais cuidado em tocar as coisas, mas você não pode ter medo. Isso não pode ser irracional o seu cuidado. Ele deve ser um cuidado, mas ele deve ser um cuidado proporcional. Um exemplo disso bem claro é o que aconteceu com Jesus e Satanás, quando Jesus está no pináculo do templo, no ponto alto do templo. Que Jesus, Satanás diz a ele, pule e os anjos do Senhor vão segurar. E realmente está escrito, né? E aí Satanás inclusive recita o versículo bíblico disso, né? Que era para Jesus pular. E aí Jesus, com muita prudência, não teve medo, mas não abusou da palavra. Ele foi ponderado, dizendo não é prudente fazer isso, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, como diz o clássico, mas não é prudente fazer isso. Por quê? Porque há uma racionalidade do que se fazer. Então nós passamos por dificuldades, nós passamos por elas com atenção, é natural isso acontecer, isso acontece recorrentemente na história da humanidade, e nós passamos por ela com atenção, com prudência,
mas sem medo. Sem medo. Agora, momentos como esses são extremamente importantes na história da humanidade. Eles fazem nós repensarmos nossos valores e pensarmos as nossas prioridades. Nós temos que passar por elas sem medo, talvez adquirindo novos hábitos, talvez adquirindo novos costumes, talvez deixando velhos costumes de lado. Então, repensar prioridades é muito importante nesse momento. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, que acontece de 1914 até 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, como eu já disse, houve a gripe espanhola, né? E por isso, inclusive, o vírus da gripe chama até hoje influenza. Né? O incorreto do espanhol é influenza, que é de influência mesmo, né? de contaminar os outros, né? A ideia de influenciar os outros, ou seja, do autocontágio que essa doença teve. Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e antes de começar a Segunda, o mundo mudou. As pessoas passaram pela gripe espanhola e passaram a olhar o Estado com outra razão. O mundo chama isso, a política chama isso de estado do bem-estar. O que acontece? Foi nesse momento em que nós começamos, como humanidade, a dizer a saúde é uma responsabilidade do governo ou do Estado, a segurança é uma responsabilidade do Estado, a educação é uma responsabilidade do Estado. Nós pagamos os nossos impostos, nós sustentamos o Estado para que ele provenha ao cidadão esses bens. Então essa ideia do Estado provedor dos bens básicos da dignidade humana, eles vão surgir justamente nessa época, após a gripe espanhola, né? E talvez nós tenhamos daqui 2, 3 anos um estado novo em que a saúde já não seja uma preocupação, por exemplo, do país, mas seja uma preocupação global de todos os países, que protocolos sejam rapidamente adotados em todos os países, né? Talvez nós estejamos passando por uma fase de uma mudança, né? Uma mudança provocada por essa situação que estamos enfrentando. Então, agora também nós podemos utilizar, não esperar só do Estado isso acontecer, mas utilizar esse momento para que nós tenhamos novos hábitos. Por exemplo, você pode restabelecer a prática do culto doméstico. A ideia de você na sua casa estar realizando cultos, estar realizando um estudo bíblico com a sua família. Você pode começar um novo plano de leitura bíblica, se precisar, eu estou à disposição para lhe ajudar nisso. Você pode buscar uma prática devocional, talvez uma devocional diferente, uma devocional silenciosa ou uma devocional coletiva, né? Dá uma tarefa de manhã, lê um versículo bíblico e compartilha com a família, fala, olha, hoje nós vamos observar como esse versículo vai se tornar verdade na nossa vida no dia de hoje. E aí você espera, e à noite você retoma. Pessoal, de manhã lemos esse versículo, como ele se refletiu no seu dia hoje? Né? É uma prática que pode acontecer. Ou você pode fazer uma visita ao seu amigo de célula. Mas espera aí, eu não estou mandando você ir na casa dele, não estou dizendo para você ir na casa dele, estou dizendo que você pode fazer uma visita. Liga para ele. Fulano, põe o celular aí no Viva Voz, que a nossa família aqui vai orar pela família de vocês aí, e aí depois vocês oram por nós aqui. Reúne todo mundo aí na sala, vamos orar junto. Não precisa estar junto. Hoje a tecnologia nos possibilita isso, você não precisa estar junto para isso acontecer. Então, esses novos hábitos podem acontecer sobre a nossa vida. Novos hábitos vão tirar a gente do marasmo ou da rotina antiga que estava. Já que estamos em um período de transição, em um período bastante diferente, esses novos hábitos nos ajudam a isso. Mas o mais importante é que nós precisamos manter viva a esperança, nós precisamos manter viva a tranquilidade, nós precisamos manter viva a confiança no Senhor. Por isso, diante dessa situação que estamos vivendo no mundo, como eu disse, Deus não abandonou o seu povo antes, não abandonará agora. Tenho plena confiança disso. Escute o que eu estou falando. Tenha prudência, mas não deixe de confiar.
Eu selecionei aqui alguns versículos dos quais nós vamos ver para justamente nos alimentar e manter viva a nossa esperança e manter viva a nossa confiança. O primeiro versículo que está lá no texto do profeta Naum, do livro de Naum, Naum capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom refúgio, refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Deus protege os que confiam nele. Protegeu na saída do Egito, protegeu no tempo do profeta Naum, protegeu a igreja de Jesus em toda a época da perseguição, lá do livro de Atos, do Império Romano, e durante todo o tempo a igreja tem sido, a igreja que se mantém fiel, Deus tem protegido. Deus não deixa a igreja perecer. Não quer dizer que ela não passe por provações, mas ela passa por provações. Ela passa pelas provações. Ela não se detém diante das provações. Se você faz parte da igreja, você vai prosperar nesse tempo. Ah, mas e alguns de nós podem sucumbir nesse tempo? Sim, alguns podem sucumbir. Isso não vai tirar a nossa esperança. Lembre-se das palavras de Paulo. Morrer é lucro e viver é Cristo. Eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Por que não podem ser palavras nossas também? Eu estou pronto hoje para o Senhor, se Ele quiser me chamar. Mas eu não tenho medo. Eu não deixo que o medo me paralise e eu não deixo de tomar as medidas de prudência em função disso. Deus tem guardado seu povo e nunca vi ninguém partir um dia antes nem um dia depois daquilo que é determinado. Cada um vai no tempo que Deus determinar. Ah, mas eu não consigo manter a esperança porque não só eu tenho angústia, como eu não tenho a visão, eu não vejo o que vai acontecer. Bom, realmente as pessoas que confiam apenas no que vem, elas realmente são pessoas que não conseguem confiar no Senhor. Por quê? Porque para crer no Senhor é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é justamente as firmes convicções das coisas que não se veem. Ou seja, é justamente em não ver o futuro, em não ter a certeza do que vai acontecer no amanhã, que está o exercício da fé. Quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas mesmo assim eu mantenho a minha tranquilidade, eu mantenho a minha fé, eu mantenho a minha esperança no Senhor, aí é o exercício puro e pleno da minha fé. Isso é o exercício da fé, isso é uma fé viva, uma fé que produz frutos. O fruto da fé é justamente essa confiança no Senhor. Há vários trechos em que isso vai aparecer, mas eu selecionei o Salmo 33, do versículo 18 ao 21, que vai nos mostrar isso. Veja só, o Senhor protege aqueles que o temem, e os que confiam e firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Ou seja, mesmo em tempos de dificuldade, Deus protege, guarda e firma a esperança no amor dele, livrando aqueles que nele confiam. E o salmista continua: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ou seja, que o meu amor seja fruto do amor de Deus derramado sobre a minha vida. E que eu confie nisso. Por quê? Porque no Senhor está a minha esperança. Isso está lá no Salmo. E há outros trechos que vão demonstrar isso, né? Confiei no Senhor e Ele foi fiel e justo para se mostrar. Ou seja, confiar no Senhor é realmente exercer o nosso passo de fé. Até que dia? Até o dia em que o Senhor determinar. Lembre-se que a nossa história não acaba com a nossa existência. Nós pertencemos a uma igreja que vai prosperar até o final. Há
um trecho de um livro que muitas pessoas agora têm buscado estudar, buscado compreender e tentado achar respostas para o tempo de hoje nesse livro. O livro é o Apocalipse. E dentro do Apocalipse há vários trechos em que, ao olhar ali, alguns medos talvez apareçam. Mas há um trecho muito interessante, Apocalipse 19, versículo 1 ao 8, em que vai dizer justamente dessa grande batalha do fim dos tempos, da grande batalha em que Cristo virá para resgatar a sua igreja. E diz assim, depois disso, Apocalipse 19, versículo 1 ao 8, é o que eu vou ler. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. E eles exclamavam, Amém, Aleluia. Então, veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O maior ato possível que Deus nos chama a ter é termos a plena confiança nele. Se nós confiarmos no Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. E a sua palavra diz isso, de que Ele virá resgatar a sua igreja, de que nós nos apresentaremos diante de Deus na hora em que Ele determinar. Você perder a esperança hoje só vai trazer angústia para o seu coração, só vai trazer desespero, você vai ficar suscetível a informações desencontradas. Você, como disse quando falava do medo, você vai parar de pensar. E ao parar de pensar, você vai ser imprudente. Você não vai estar confiando no Senhor. Mantenha a sua esperança no Senhor, tenha a sua alegria no Senhor, mantenha o foco no Senhor. A palavra do Senhor tem demonstrado que em todo o tempo a vontade de Deus tem prevalecido e Deus tem cuidado do seu povo. Hoje não vai ser diferente. Fique em paz no Senhor, procure o Senhor, busque o Senhor e Ele é fiel e vai se mostrar a você, vai te trazer essa esperança. Vamos curvar nossa cabeça, vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando nesse sentido? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma das pessoas que nos acompanhou até aqui. Que o Senhor possa estar complementando na vida delas a mensagem de hoje, que o Senhor possa estar trazendo à mente e ao coração de cada uma o entendimento e a tranquilidade e a paz que vem do teu trono, que vem da tua palavra. Que essa palavra seja viva sobre o coração e a mente de cada um, que a nossa esperança seja firme no Senhor e que o Senhor realmente se mostre como o Senhor é, a rocha na qual nós podemos confiar, sobre a qual nós podemos edificar a nossa casa. Por isso, eu peço que o Espírito Santo venha fazer morada no coração de cada um. Aquele que ainda não te conhece, que ele possa assumir um compromisso contigo. E aqueles que já te conhecem, possam ter a sua fé renovada no Senhor, nesse momento de transição pelo qual o mundo está passando, nesse momento de adversidade pelo qual o mundo está passando. Que a nossa esperança possa estar no Senhor, que a nossa firme convicção esteja no Senhor, que nossa fé seja renovada a cada instante e que o Senhor possa estar derramando sobre a vida de cada um que nos assiste aqui na igreja, a vontade de pertencer à casa do Senhor, a vontade de pertencer a esse rebanho. Como disse lá o salmista, que nós possamos ser cuidados pelo Senhor e que o Senhor conduza o seu rebanho em meio à adversidade. E ainda que nós passemos por algumas adversidades, que elas não possam nos tirar o foco, nem nos tirar a fé. Que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e que possamos confiar plenamente no Senhor. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém.
Que a sua casa seja abençoada nesse momento de transição, que esse seja um momento abençoado sobre a sua vida. Eu já estou acostumado, em função dos estudos, em função do trabalho como professor, eu já estou acostumado a trabalhar em casa. Talvez você passe por um momento de transição, em que você vai aprender que algumas coisas das quais você dava tanta prioridade agora já não são, e que algumas coisas que são realmente prioridade sobre a sua vida, você não estava tratando como prioridade. Aproveite esse tempo como um tempo de renovação, como um tempo de fé, como um tempo de nova esperança e como um tempo em que alguns ajustes precisarão ser feitos, mas pelo qual nós vamos passar, porque Deus é fiel e vai cuidar do seu povo. Deus abençoe e continue nos acompanhando aqui, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Espero que essa mensagem tenha sido cumprido esse propósito, abençoar a sua vida e trazer um pouquinho de paz ao seu coração. Deus abençoe.